Também a gente ocupada, né, na última hora. Tem lá seus compromissos, estou olhando aqui que o que importa é que tem algumas pessoas ainda querendo participar, né? Bom, nós estamos estudando os pensadores, né, do ponto de vista da motivação do escrever, né? Um comerciante, né, como meu pai, com 8 filhos, ele tem uma motivação para o trabalho, ganhar o dinheiro dele, não podia deixar faltar uma esposa e 8 filhos para alimentar e manter aí, né? Aqui no grupo tem o Adriano, homem casado, empresário, né? Quem aqui nesse grupo de pessoas não sabe disso, que tem que ganhar o dinheiro, tem que trabalhar. Então, viver no mundo, inicialmente, é você conseguir sustentar a si próprio e as pessoas de quem depende de você, né? Você assumiu a responsabilidade por um filho, como mulher, por uma família, como pai, né? Então, a responsabilidade mínima hoje ainda é, no mínimo, a pessoa cuidar de si própria, né? Precisa cuidar de si mesmo. Quem não sabe disso? Como é que um pai doente vai conseguir trabalhar, né? Ou a mãe doente vai cuidar de seus filhos? O filho adoece, a mãe quase morre, né? Porque tem que correr para o hospital, tudo na vida dela, do casal, é o filho que pôs no mundo. E isso é narcisismo, né? O Freud, lá no artigo do narcisismo, bota lá no meio do artigo, assim, uma frase. O que é? Não sei o que era. Concentrado está o poeta no estreito orifício do molar. Isso só se pode. O maquinista do trem, assim, ai, uma cárie, aqui doeu, rapaz. Um piloto de avião fez uma cárie, dá uma pontada, assim, lá no furinho do dente dele. A cárie é um bichinho no osso do dente que dá uma mordida lá por dentro e você sente uma dor, uma dor. Quem já teve cárie sabe disso, né? Sente uma dor que você larga a panela que está na mão, deixa cair no chão, o volante do carro, né? O que aconteceu? Ai, deu uma fisgada aqui. Não tem um exemplo melhor de narcisismo do que isso. O Freud bota no meio do artigo dele, né? Narcisismo é você correr em defesa de si mesmo, primeiramente, né? Chegou um assaltante na loja, ele puxa a arma, mãos para os altos. Você vai entregar o dinheiro, vai salvar a sua vida, né? Você vai negociar, tentar não entregar. Uma vez aqui eu tenho um comérciozinho aqui em Vitória, chegou um cara, eu fui conversar com ele, né? Eu estava lá rendendo uma funcionária no instante que ela foi no banheiro, saiu um pouquinho. Chega um sujeito lá com uma arma na mão, falei assim, rapaz, eu saí da loja, saí correndo para lá de fora, fui enrolando ele, pulei para lá de fora da loja. Deixei ele lá dentro sozinho, ele não soube o que fazer, saiu. Quer dizer, é a defesa do ego, né, do patrimônio. Nós estamos estudando os pensadores como esses homens, né, que viviam envolvido com a palavra escrita, né, pregador. No caso de Kierkegaard, ele pretendia se formar em ser um religioso. O Tolstói pretendia, não sei o que ele pretendia mais, né? Já tinha Guerra e Paz e Ana Karenina como um sucesso máximo. O que ele pretendia mais, será? O Schreber chegou no topo do topo do topo, né? Juiz dos juízes dos juízes, é o Deus na Terra. O Freud estava a caminho do que ele imaginou sendo para ele uma nova lei da física. E tem uma expressão dos argentinos assim, subiu no próprio ego e caiu de cabeça. Aqui no Descartes, me parece que a gente já leu Shakespeare, assim, uma revolta, né? Aqui é uma questão de uma revolta.
tinha um governo falso no poder, né? Um governo religioso defendendo uma mitologia agora, né? Um deus mítico, que não queria que o homem descobrisse nem as doenças que ele tem, né? O Shakespeare, a gente leu lá assim, aquela razão que mofa, né? Vale a pena até abrir, que a gente já leu. Tem uma razão em mim que está mofando. Eu não uso nem minha capacidade racional. E o Shakespeare é do mesmo tempo que o mesmo momento do Descartes, né? Então, o Descartes está numa luta interna enorme aqui, que a gente vai ler a Meditação 6 daqui a pouco. Ele menciona lá um ser hidrópico, quem leu, né? Nunca ouvi falar dessa doença, o corpo ficar saturado de água. Já ouvi dizer saturado de cachaça, de cocaína, de cigarro, ter cirrose, ter doença do pulmão, porque fuma muito, né? Entope o pulmão de toxina do cigarro. Não sabia que também tinha hidrópico. Hidrópico, né? Quem leu, chegou aqui no ser hidrópico. Ó. O que é o ser hidrópico, né? Vou pular lá para o final só para ler essa parte, porque é uma doença da água. Alguém escreveu aqui alguma coisa? Êxtase causa esse sintoma. Põe para gravar, beleza, obrigado. Êxtase, né? Mas nós nos enganamos também bastante frequentemente, mesmo nas coisas às quais somos diretamente impedidos pela natureza. Ó. A própria natureza impede. Não sei o que o Freud gosta aí, o Rodrigo, né? Se é cocaína, se é êxtase, crack, cachaça. Eu, Ah. bebida alcoólica e cigarro. Ah, é? Ainda bem, tá vendo? O homem, ó, a mulher nunca vai falar isso, né? A pessoa morre de tanto beber água. Demais, né? A Eu mulher. já ouvi. Ah. é, O Adriano um dia falou assim: tomei falando. 16 latinhas aqui, 16 long neck, acho que foi. Estou entupido de long neck. Momento de Não, isso aí desespero, você eu bebe tô até. falando. Hein? Mas Eu tô. É. Peraí. a minha questão a minha questão com o álcool é, eu não diria que é genético, mas é porque eu tenho um prazer muito grande de beber, sabe? É. Eu acho que não tem nenhuma causa. A causa é o prazer de beber mesmo, entendeu? É. Mas, no entanto, eu hoje eu completo 61 dias sem tomar uma gota de álcool. Olha só, tu E não isso tem me precisa, né? ajudado muito, de voltar à sobriedade, no sentido de que antes eu era sóbrio, até eu, de certa forma, me entender como alguém que já venceu na vida, aí, tipo, não tenho mais nada para fazer. Aí eu estava me afundando na bebida, mas como uma espécie de comemoração eterna, entendeu? Ah, Eu, interessante, pô, né? agora eu posso beber até morrer, eu vou morrer de beber agora, posso curtir a vida. Então, tipo, era uma interpretação equivocada. Agora que eu posso curtir a vida, eu não vou me afundar em bebidas, né? Então, É. eu decidi parar de beber e estou me dedicando a cuidar dos meus negócios e Uhum. também ao tempo vago eu me dedico na literatura agora. Que bom. Porque Bom, o. da minha parte, por parte do vício, comigo é assim, eu não bebo, eu não sou um beberrão, mas eu bebo para de vez em quando relaxar. E tem vezes que eu não quero beber, não bebo, mas eu tenho aquela garrafa de bebida em casa. Eu sabendo que ela tá ali, eu fico tranquilo. Se não, eu fico um pouco, mesmo não bebendo, eu fico com aquela dependência Então vamos ver aqui o psicológica.
o seu hidrópico aqui, né? Mas nós nos enganamos também bastante frequentemente, mesmo nas coisas às quais somos diretamente impelidos pela natureza. Impelido por causa da fome, da sede, do respirar, assim, você quer dormir, as coisas do animal. Como acontece com os doentes que desejam beber ou comer coisas que os podem prejudicar. De repente, quando ele muda aqui, tá vendo? Isso que eu achei gozado. Você é impelido pela natureza, de uma hora para outra ele muda assim. Ficou doente, deseja beber, comer coisas que prejudicam. É impelido pela natureza a comer, dormir, alimentar-se, até fazer o sexo, guardar o dinheiro, você está feliz e tal, né? Guardar a alimentação para a semana que vem. De um instante para o outro ele fala que já ficou doente. Disse talvez aqui que a causa de se enganarem, porque há um engano nisso, né? Ficou doente, enganarem eles, é que sua natureza é corrompida. É uma corrupção na pessoa. Aqui o Adriano acabou de falar aí uma corrupção na cabeça dele, que é assim, já tem tudo suficiente, estou corrupto, né? Então eu corrompi a mim mesmo, porque agora não preciso mais nada, vou beber até morrer. Como se fosse isso, né? Mas tem aquele momento em que você, assim, chegou a uma... Tem até a droga que ele escreveu aqui, êxtase, né? Chegou ao êxtase, né? Arruinado pelo êxito, né? Chegou no êxito, aí fica corrompido. O próprio êxito corrompe, né? Mas ele falou aqui assim, a natureza é corrompida, mas isso não afasta a dificuldade, porque um homem doente não é menos verdadeiramente uma criatura de Deus do que um homem que goza de plena saúde. Os dois são filhos de Deus, no sentido assim, filhos da racionalidade, né? Toda vez que põe Deus, quer dizer filho da inteligência. Um homem não é menos verdadeiramente criatura da inteligência do que um homem que goza de plena saúde. Todos os dois são. Por que que um adoeceu, né? Enlouqueceu, pirou? Quem é muito doente com saúde também é uma doença, porque é hipocondríaco, né? Digamos assim. Talvez ali, mas aqui ele está falando assim, uma criatura inteligente, né, que acabou, assim, fumou demais, né? Levar ao médico, o médico, para você, que desespero é esse de fumar tanto? Portanto, repugna tanto a bondade da inteligência, sempre que tiver Deus, a gente bota inteligência, porque o Descartes não está falando de Deus mágico, lá, João de Deus, né? Não está falando de João de Deus, não, né? Ele fala de um ser inteligente, repugna a inteligência, a bondade da inteligência, que essa pessoa tem uma natureza enganadora, falível, quanto o outro. Aí ele cita um homem como se fosse um relógio. E Deus é o artífice, o demiurgo, né? Deus é o homem que fez... Deus é o ser divino que fez o relógio. O homem é o relógio. Como um relógio composto de rodas e contrapesos, ele não observa menos exatamente todas as leis da natureza quando é mal feito. Se fizer um relógio errado, ele vai funcionar errado por culpa sua, né? Será que Deus fez o homem errado, então, para ele ficar bebendo? Será que Deus fez o homem errado para ele ficar fumando? Porque se fizer um relógio errado, se fizer um carro errado, ele vai bater no muro, né? Aí tem um recall, né? A Fiat está fazendo um recall daquele Jeep. Tem um Jeep que está sendo chamado de volta para reparo. Então ele fala, um relógio composto de rodas não observa menos exatamente todas as leis da natureza quando é mal feito, e quando mostra bem as horas, do que quando satisfaz inteiramente ao desejo do artífice, o seu construtor, o demiurgo, né? Da mesma maneira também se considera o corpo do homem como uma máquina de tal modo construída e composta de ossos, nervos, músculos, veias, sangue, pele, né, cabelo, pênis, perereca, mesmo que não houvesse nele nenhum espírito, como é um rato, né? Não tem espírito, não deixaria de se mover de todas as maneiras
que faz presentemente. Ele anda para lá e para cá, né, igual um boi no pasto, né? Boa noite, Maria. Demos um salto aqui para ver o ser hidrópico, o que está intoxicado de água. Não deixaria de se mover para buscar alimento, né, quando não se move pela direção de sua vontade, nem, por conseguinte, pela ajuda do espírito, mas somente pela disposição de seus órgãos. Está vendo? O boi anda porque alguma coisa dentro dele falou assim, eu estou com sede, procura água. Né? Água demais mata também, né? Mas o boi sabe, né? O único animal, os animais da natureza são perfeitos, eles sabem a hora de parar de beber. Você não vai ver nunca um porco intoxicado, né? Um alcoólatra perdeu o controle da vontade. Na iminência da crise, pede internação psiquiátrica. Tem aqui em Vitória um alcoólatra que é assim, Adelmo. Aconteceu o seguinte, eu não conseguia mais me impedir a mim mesmo de ir ao boteco tomar uma cachaça. Trabalho na Caixa Econômica. E eu sei que se eu permanecer indo, eu vou ter um surto de loucura completa. Então eu pedi a internação psiquiátrica, porque lá dentro da clínica, nos muros, né, eu sou proibido de sair. Não serve cachaça. Então eu fico internado. Vê só a inteligência do doido, né? Ele calcula até esse momento. Eu perguntei, mas você não consegue impedir-se de ir beber? Como falou o Adriano, né? 60 dias. Você não consegue impedir? Não, eu não consigo. Tem um boteco ali, rapaz, e minhas pernas vão sozinhas. Sério isso? Então eu pego, chamo o SAMU, a Caixa Econômica providencia guia de internação, eu fico lá tomando remédio, internado. O que é a autossabotagem, né? Reconheço facilmente que seria tão natural a este, porque o Descartes, na meditação 6, ele já agora voltou para o corpo, né? Ele fez igual o Freud chama, voltou a libido para si mesmo. Por que eu erro? Por que eu me mato, né? A libido voltou dos objetos até a meditação 5, na meditação 6 ele volta do objeto para o eu. Por que os senhores da Inquisição estão errando com relação ao geocentrismo? Eles erram com relação ao geocentrismo do mesmo modo que eu erro quando bebo. Eles fazem isso para defender uma ideologia, né? A ideologia de não perder o poder da Santa Sé. Claro, tem uma maldade ali. Mas ele faz um jogo de palavras, assim, brincando, que também eu erro quando bebo, quando não devia beber mais. Reconheço facilmente que seria tão natural a este corpo, sendo, por exemplo, hidrópico, né? Sofrer a secura da garganta. Quem fala isso é o alcoólatra. Rapaz, eu estou com a garganta seca, tenho que molhar a garganta. Vai lá e toma mais uma. Não sei se ele falou aqui do cachaceiro, né? Talvez o Descartes gostasse de uma biritinha, né? Sofrer a secura da garganta, ó. Rapaz, estou com a garganta seca, vou lá tomar uma birinite. Que costuma significar ao espírito o sentimento da sede e dispor-se por esta secura a mover seus nervos e suas outras partes da forma requerida para beber. Esse para beber aqui está meio suspeito, né, Juliana? Juliana, esse para beber aqui, o que você acha, em beber água? Está acompanhando, Juliana? Estou acompanhando. Deve ser para beber água mesmo, né? É água mesmo? É. Vai no boteco beber água aqui? É. Meio estranho, né? Tanta sede, né? E assim aumentar seu mal e prejudicar a si mesmo. Não deve ser água, né? Essa água aqui tá meio... Quando lhe água que o passarinho não bebe. Água que o passarinho não bebe, né? Quando lhe é natural, quando não tem nenhuma indisposição, não tem nada. O cara anda em pé, normal, não tem água que o passarinho não bebe.
tem horas que ele ser levado a beber, ó, levado a beber. Você bebeu por quê? Eu fui levado. Muita responsabilidade, né? Eu lembro de uma. Você bebe por quê, Freud? Rodrigo Freud, você é levado a beber por quê? Você é levado, né? Quem é que te levou a beber por quê, Rodrigo? Você tem que ter uma garrafa em casa, né? Ah, eu não sei. Eu até sei, mas é uma longa história. Eu ia contar na época do Jô Soares, do programa do Jô, teve um escritor que eu não lembro o nome do escritor também, mas assim, ele estava dando um depoimento que quase morreu, teve um infarto lá, aí foi no médico e aí o doutor perguntou: o que tu fez de diferente na vida? Eu parei de fumar. Aí o médico: pois volte. É melhor, né? Aqui, então, Roberto, você costuma fazer o quê? Êxtase, cocaína? O que é que você usa? Baseado? Nada não é possível, né? Não acredito que você não usa nada, né? Pode falar, ser sincero, Roberto. Que ninguém vai te censurar, não. Fica à vontade, tá? Bebo álcool, né? Em geral, cerveja, cachaça com sabor. Ah, cachaçinha, né? Branquinha, né? Igual licor. Cachaça, mas com sabor. Isso. Ah, muito igual com licor, igual com sabor, entendi. Pitanga, o que é maçã? O que você gosta do coentrô? De coco. De coco. Ah. A gente vai tomar aqui junto com o Roberto. Tem gente que bebe pelo sabor, tem gente que bebe pelo efeito. Ah, tá. Hidropsia, ele fala aqui, ó, hidropsia. Adelmo, na Bíblia fala alguma coisa assim em relação à fonte, né, a água da vida, negócio de sabedoria. Água da vida é boa, hein? Que nome, hein? Água da vida, né? Aquela água A Bíblia que vivifica, né? É como se fosse uma sabedoria, entendeu? É uma alegria, né? Vivifica, sinônimo. Talvez, eu estou dizendo que talvez ele pudesse estar falando disso, entendeu? É verdade. Ah, sim, é uma água. Ah, tá. Água benta, né? Pinga boa. Hidropsia fala aqui assim. Benta, não. Hidropsia fala aqui assim, por sua vez, do grego, tá vendo? Água é a acumulação anormal de fluido nas cavidades naturais do corpo, quer dizer, as células ficam intoxicadas, tecido celular. O termo pode ser usado como sinônimo de edema, chega a causar um edema, né? Historicamente, hidropsia como doença designava a causa principal dos edemas generalizados, a saber, insuficiência cardíaca, disse hidrópico, o indivíduo que sofre da doença, que ele falou aqui, hidrópico, né? O Descartes pegou uma doença bem maliciosa aqui, tipo doença que o Machado de Assis adora, né? Se o Machado soubesse dessa doença, ele tinha usado em algum conto dele, assim, bebeu muita água e ficou bêbado. E ainda que no concernente ao uso ao qual o relógio foi destinado por seu artífice, né? O relógio, então, é feito por um artífice, né? Deus fez um homem, um relógio. Eu posso dizer que eles também têm um paralelo, quer dizer, o ser humano faz um relógio. Eu posso dizer que ele se desvia de sua natureza quando não marca bem as horas. Está marcando bem as horas aí, Juliana? Ou está pirada? E que do mesmo modo, considerando a máquina do corpo humano como formada por Deus para ter em si, parece que o Descartes estava bem psicótico para fazer esses paralelos, né? Todos os movimentos que costumeiramente estão aí, eu tenho motivo de pensar que ela não segue a ordem da natureza. Por que você fumou tanto, rapaz? Você está com câncer no pulmão agora, doutor? Me pergunta isso não. Vim aqui que eu quero me tratar, né? Se perguntar isso, eu não volto mais. Quando a garganta está seca e que beber... Eu lembro da minha infância aqui, rapaz. Chegava lá no boteco do meu pai e falava assim, me dá isso, ó, minha garganta está seca, quero beber.
prejudica-lhe a conservação, tá vendo? Vai prejudicar a sua conservação, não vou te dar, não. Me dá um apoio aí. Reconheço, todavia, que este último modo de explicar a natureza é muito diferente do outro. Isso aí. Pois, esta não é outra coisa senão uma simples denominação, se dá um nome, né? A qual depende inteiramente do meu pensamento, que compara, né? Um relógio bem feito, um homem doente e um relógio mal feito, com a ideia de que tem de um homem são um relógio bem feito. Ele compara aqui, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, assim como o relojoeiro faz um relógio à sua imagem e semelhança. Se ele fizer um relógio torto, né? Mas muitas vezes o caso de ferreiro espeta de pau, né? Ele faz um relógio muito bom, mas só que ele está doente. Não significa nada que se encontre na coisa da qual ela é feita, ao passo que pela outra maneira, então ele vai. A denominação depende do pensamento, né? Quando, mais certamente, embora em relação ao corpo hidrópico, trata-se apenas de uma denominação exterior, Adelmo. Fala mais, Márcia. Eu estava olhando aqui, a hidropsia, Jesus, né, tem na Bíblia, assim, Jesus fazendo a cura de um hidrópico, em Lucas, né, e Lucas era médico, né, então no Testamento, no Evangelho dele, fala sobre isso. Mas a hidropsia, esse acúmulo no corpo, ela retrata uma doença, né, ela não é uma doença, né, ela é o resultado de uma doença, né, que pode ser um rim, né, um mau funcionamento no rim, que acumula. E no coração, a pessoa fica inchada, né? Quem tem problema de coração, tem alguns casos, né, que incha. Então, assim, ela não é uma doença, né? Ela é o sintoma. E na Bíblia retrata isso, sim. Bom saber, né? Então, tem uma literalidade, tem uma metáfora, mas também tem uma literalidade por trás, né? Tem um literal, assim, tem uma referência histórica, mas também tem um desvio, né? Que Alguma coisa parece que ele quis dizer com isso mesmo, né? Porque não ia escrever isso à toa, né? Pode ser só uma metáfora, Márcia, apenas assim, tem que dizer algum desvio. Há um desvio, né? Estava havendo um desvio, que a gente leu no Shakespeare. É bom tirar pelo outro, né? A gente viu no Shakespeare que havia um desvio, né? A guerra pelo poder, que hoje está no feminismo, aí eu vivi esse caso, né? Uma guerra pelo poder. Você, assim como também aconteceu com o Moro lá e Lula, a guerra pelo poder leva ao desvio, né? Você começa a provocar. Então, me parece que o Descartes não é a literalidade, não, é assim, é um jogo de poder, né? Para começar, pois, este exame, nota. Então, ele vai fazer o exame até terminar. A gente estava aqui antes, no número 5, pulamos lá para o número 6. Para dizer que o que interessa ver aqui no número 5, na meditação 5, é essa passagem que ele diz assim. Ele faz um pouco o que faz o Dom Casmurro, lá o Machado de Assis, e o que a gente faz no tratamento psicanalítico com Freud, que é o que interessa a nós aqui, é misturar um pouco a psicologia com a filosofia, com a realidade humana, que lá no início tinha comentado, né? Um comerciante, ele luta por sua família, mas se ele adoece, ele procura o hospital, aí ele volta para o eu, né? Volta para o narcisismo, procura o médico, ele não pode morrer, ele tem que sustentar uma família. Então ele vai e pergunta para ele, o que você andou fazendo? Vai resgatar o histórico, né? Na psicanálise chama, na medicina também chama anamnese. O que você andou fazendo? Você está mal pra caramba, eu acho que eu estou estressado demais, é muita responsabilidade. Não parece que aprendo algo de novo, mas antes que me recordo de algo que já sabia anteriormente. Isto é, que percebo coisas que estavam já no meu espírito, embora eu ainda não tivesse voltado o meu pensamento para eles, para essas coisas, né? Eu tive a sensação que sempre soube disso, quando o Freud descobre o erro dele, né?
O Descartes está investigando o erro dele, né? Ou o erro da humanidade, assim, o erro do ser humano aqui. Mas como é que pode esse homem aprendeu geometria, estudou na escola, é inteligente? Ele virou censor, passa a defender as instituições. Igual aqueles homens que censuraram a peça do Joaquim Serra, Quem Tem Boca Vai a Roma. Eram homens cultos. A peça era ingênua, uma pecinha boba, só que eles diziam assim, atentava contra o pudor da sociedade. Um frade foi apresentado como interessado em sexo. Tá? E um frade não pode ter interesse, não pode insinuar que um frade teria interesse em sexo. Então, vamos caçar essa peça teatral, né? Você vê como é que é a moral? Então, o censor é inteligente, ele conhece geometria, ele estudou. Na verdade, todos os censores, eles são altamente formados, né? A censura não pode ser uma truculência burra, só com cacetete, as armas, o camburão, não. Por trás tem sempre o Alexandre de Moraes, né? Igual aquele Papa do Vaticano lá, o Bento, né? Era o homem mais culto que tinha na igreja. Os censores são altamente cultos, né? Agora, como é que um censor não vai admitir que um triângulo tem 3 lados? A pergunta o tempo todo aqui na meditação é, o censor sabe que tem, né? Por que ele não quer admitir que a Terra não é mais o centro? Então ele faz uma evocação todinha, igual faz Dom Casmurro. Onde é que eu errei, hein? Foi quando eu estava atrás da porta, a mamãe falou assim, vamos mandar ele para o seminário, que ele fica longe da Capitu. Bentinho escutou essa conversa. Quando ele escutou, ele gostou, né? Agora eu tenho uma namoradinha, me beijo na boca e tal, mas depois ele viu em onde ele estava se metendo, né? Então você precisa rever seu histórico lá no consultório do psicanalista para ver assim, você também escolheu isso, né, Bentinho? Por que você não saiu atrás da porta? Ele até falou assim, eu fiquei em dúvida. Eu devia ter ido e falar, mãe, que negócio é esse? Mandar para o seminário. Estou gostando de brincar aqui com a captura, né? Você ficou no impasse ali, assim, em dúvida. Você, né, o Machado bota o Dom Casmurro, o Bentinho, relembrando essa cena, e acrescenta essa frase, né? Tive ímpetos de entrar na sala. Você está ali, você tem... O Adriano está lá escutando a conversa, a namorada dele falando assim, mãe, eu vou casar amanhã. Você vai casar amanhã com quem? Com o Adriano. E já é meu, mãe. Levei ele para a cama e tal, aí o Adriano escutando tudo sem vergonha, filho de uma puta, armou tudo. Aí você escuta essas conversas, mas você concorda, fala assim, bom, eu pelo menos vou ter uma mulher em casa, né? Vai fazendo concessões e depois você vê assim, poxa, por que eu concordei com isso, né? Não parece que aprendo algo de novo, mas antes que me recordo de algo que já sabia antes, né? Percebo coisas que estavam lá já no meu espírito, embora eu ainda não tivesse voltado o meu pensamento pensando bem, rapaz, foi até bom, mas foi uma merda. Está falando da objetividade, mas também do subjetivo, né? Então, o Descartes faz aqui um verdadeiro tratamento psicanalítico. Olha que interessante. Encontro em mim mesmo a infinidade de ideias de certas coisas que não podem ser consideradas um puro nada, né? Não é puro erro, né? Embora talvez elas não tenham nenhuma existência fora do meu pensamento. É só em mim que elas existem. Ninguém vai concordar muito. Até fala que o Bento Santiago é paranoico. Ciúme paranoico. Elas não têm nenhuma existência fora de mim. Está em mim essas ideias. Será que eu sou paranoico? Não são fingidas. Conquanto esteja em minha liberdade, pensá-las. Ou não, eu não vou pensar nisso mais não, rapaz. Adelmo, pare de pensar nela. Tá vendo? Pare de pensar nessas coisas. Pare de pensar no seu marido, Roberto. Você que é gay, né? Roberto, você é casado? Foi casado? Tem quantas mulheres já que você teve? Vai ver que ele vai acabar falando, né? Hã? Eu fui casado, 25 anos, uma única mulher e 2 filhos.
É mesmo? Estou há 4 anos separados. Que coisa, hein? 25 anos casado com uma mulher e ele tem 2 filhos. É. Como, por exemplo, quando imagina um triângulo, né? Você vê a mulher, você vê um triângulo, né? Não tem aquela bunda assim embaixo. Ninguém irá censurá-lo se ele desviar para um triângulo, né? Porque está desviando aqui para um triângulo. Ainda que não haja, talvez, em nenhum lugar do mundo, fora do meu pensamento, tal figura. Imaginou um triângulo, mas ele existe na realidade. E que nunca tenha vida alguma, não deixe. Então ele vai desviar aqui para a figura, né? Fazendo metáforas, a saber que os 3 ângulos são iguais. Se o cara sabe disso, por que não quer admitir, né? É porque se admitir que errou, perde poder, né? Tá vendo? Se a Santa Sé admitir que o geocentrismo perdeu, aí ela perde poder, né? Eles erraram, eles sabiam que estava errado, não queriam admitir. Vendo? Então, a meditação 5 navega o tempo todo no recurso assim, do retorno ao passado para recompor a história. E a meditação 6, ele volta para dentro, né, para as doenças do corpo, que poderiam também, assim, mas eu mesmo me engano, né? Tem um momento aqui na meditação 5, no 7, quem quiser ler depois mais, né? É muito bonito aqui as reflexões dá para divertir bastante, assim, conversando, né, sobre o que um homem igual Descartes, que é na França, em qualquer lugar que você vai, tem um busto dele, né? Ele finge idiota, umas perguntas imbecil aqui. Ora, agora, se do simples fato de que posso tirar do meu pensamento a ideia de alguma coisa, segue-se que tudo quanto reconheço pertencer claro e distintamente a essa coisa, pertence-lhe de fato. Não posso tirar disso um argumento e uma prova demonstrativa da existência de um pensar correto, da inteligência? Porque se eu sou um homem que pensa, eu sou um homem que pensa, eu não sou um rato, né? Não sou um boi. Já sou um homem que pensa. Eu posso pensar errado, mas eu penso. É certo que não encontro menos em mim sua ideia de um pensamento correto. Um pensamento soberanamente perfeito, tá vendo? Meu pensamento é perfeito. Posso estar pensando errado, mas aí é perfeito. Pensa perfeitamente errado, né? Do que a ideia de qualquer figura de um número. Então, já tem o número e a figura. Não conheço menos clara e distintamente que uma existência atual e eterna. Ele bota o eterno aqui. Não existe atual e eternamente uma ideia que consegue pensar como se fosse um Deus. Portanto, ainda que tudo isso, que tudo o que concluí nas meditações anteriores não fosse de modo algum verdadeiro, a existência do perfeito, do ser perfeito, deve apresentar-se em meu espírito, ao menos como tão certa quanto considerei até agora todas as verdades das matemáticas. Aí termina dizendo, se a figure ter alguma aparência de um argumento sofista, ó. E o sofista, lá na Grécia, era visto como um homem que pensa errado, né? Mas ele pensa igual, tá vendo? Ele salva o sofista, né? Ainda é bom pensar, mesmo que pense errado. Por quê? Porque pode corrigir o erro, né? Pois, estando habituado em todas as outras coisas a fazer distinção, né? Entre a existência e a essência, persuado-me facilmente de que a existência pode ser separada do ser perfeito, da essência. E de que, assim, é possível conceber, imaginar, ou concluir intelectualmente, a inteligência como não existindo no momento atual, mas não só
na atualidade, mas permanente. Né? Mas, não obstante, quando penso nisso com maior atenção, verifico claramente que a existência não pode ser separada da essência. Olha que frase aqui, ó. Será que a existência pode ser separada da essência? A imagem pode ser separada do objeto ao qual ela está ligada? A inteligência pode estar separada em um lugar e o corpo em outro lugar? Obviamente que a existência é inseparável da essência, né? A existência está grudada ali na essência, né? A essência seria o ser que pensa, e a existência é o animal que está lá onde o ser pensa, né? Então, ele está salvando aqui o ser que pensa enquanto vivo, ele pode corrigir os erros do seu pensamento com relação aos objetos externos, aqui por enquanto está na meditação 5, né? Aqui ele vai falar na 8, uma passagem linda também, né? Ó, ainda que, com efeito, eu não possa conceber um ser perfeito sem existência, aqui o argumento de Santo Anselmo, né? Quem lembra, não sei se estudou. O argumento de Santo Anselmo é qual? Ele diz assim: deve existir um ser perfeito, que tenha perfeição no correr, no fazer as coisas, no dormir, no funcionamento existencial da realidade. Né? Um ser perfeito é um que não falha nunca, né? Ele imagina um ser perfeito. Agora ele fala assim, o Santo Anselmo é meio sem vergonha, ele fala assim: um ser perfeito que faltasse a existência, ele seria defeituoso, não seria perfeito. Tá? Se um ser for perfeito em tudo, na beleza, na velocidade, na força, no caráter, na justiça, no amor, na sobriedade, na tranquilidade, o ser que for perfeito em tudo, ele não poderia ser somente imaginado, ele tem que existir na realidade, porque se ele não existir, aí está falhando, está faltando, né? Então ele existe. Por isso que ele virou santo, esse Anselmo, melhor do século IX. Quer dizer, com uma ideia dessa, tem que virar santo mesmo, né? Porque parece um mágico, né? Ele faz o Deus existir por necessidade. Percebeu, Juliano, o argumento de Santo Anselmo? Imagina um namorado seu, um marido, assim, um filho, um neto, um pai, sei lá, você imagina ele perfeito, ele tem que existir na realidade, né? Ele não pode estar só na sua imaginação. Aqui o Descartes fala assim, esse Deus perfeito, ele só não bota o nome de Anselmo, mas é o argumento de Santo Anselmo que ele está usando. Um Deus sem existência, ó. Você não poderia ter um Deus, um homem perfeito que não existisse, né? Seu marido é um homem perfeito, né? Eu amo ele. Meu filho, as mulheres sempre vê perfeição nos filhos, tá? Não tem defeito nenhum, né? Ele nem anda em pé, na cadeira de roda, mas ele é maravilhoso. Ou então parece com o pai, né? Quando tem defeito. É. Ah, sim, se tem defeito é problema do pai. Herança genética, né? O pai dele era assim. Então, ó, ele fala, né, do simples fato de eu conceber uma montanha, então, assim, embora eu conceba Deus com existência, o ser perfeito com existência, parece não decorrer daí que haja um Deus existente, pois meu pensamento não impõe necessidade de algumas coisas. No meio do teorema matemático dele, né, que Descartes era matemático, né? No meio da argumentação, ele vira o volante para o outro lado, né? Porque ele fala assim, pois o meu pensamento não impõe existir, né? Eu posso até imaginar, assim, um filho perfeito, mas eu não consigo fazer ele aparecer na realidade, porque o professor fala assim, minha filha, ele não estuda nada, tá? Você vê o seu filho como lindo, mas ele tirou 0 aqui, bagunceiro na sala de aula. O seu pensamento não consegue impor a realidade, você está falando mentira, tá? Meu pensamento não impõe necessidade de algumas coisas, é tudo na minha cabeça. São coisas da sua cabeça, Adriano.
E como só depende de mim o imaginar um cavalo alado, ainda que não haja nenhum que disponha de asas, assim eu poderia, talvez, atribuir existência a Deus, tá vendo? Ainda que não houvesse Deus algum existente. Tá vendo coisas, né? Então, aqui é o argumento de Santo Anselmo, né? Que o argumento de Santo Anselmo é argumento feminista. Imaginar Deus não faz existir o Deus na realidade, né? A feminista imagina que ela pode tudo, é só deixar ela sozinha, podendo fazer o que ela quiser, né? Tá vendo que interessante? No lugar da mulher, onde ela quiser. Tá bom, amor, pode ir. O carro furou o pneu aqui, eu tô vendo futebol. Você chama aí alguém para consertar, porque eu não. O lugar seu onde você quiser, tá? O lugar seu agora do pneu furado do carro. Então, ela imagina tudo, né? Mas ela precisa de alguém que ajudar ela, né? O lugar da mulher onde ela quiser, mas ela precisa de alguém para ajudar ela a ficar onde ela quer, né? Então, o ser perfeito existe porque eu faço ele existir na realidade, né? Esse ponto a gente sempre pede para as mulheres, porque não pode contrariar. E não se deve dizer aqui que é, na verdade, necessário eu confessar que Deus existe após ter suposto que ele possui todas as sortes de perfeições. É necessário dizer, ai dele se não existisse, né? Se ele é perfeito, Deus é um bom argumento, fica bonitinho, né? Falar através de Deus, sempre que você recorre a Deus, aqui ele fala de dois ou muitos deuses, né? Sem vergonha, tá vendo? Isso aqui, eu acho que o Machado de Assis leu essa porcaria. Em seguida também, porque não me é possível conceber dois ou muitos deuses. Já é demais aqui, né? Dois deuses, né? Qual é o seu Deus, hein? Meu Deus defende que a Terra é o centro do universo. E o seu? O meu defende que é o Sol. E no que concerne a Deus, certamente, se meu espírito não estivesse prevenido por qualquer prejuízo, e se meu pensamento não se encontrasse distraído pela presença contínua das imagens, das coisas sensíveis, não haveria coisa alguma que eu conhecesse melhor nem mais facilmente do que ele. Descartes era um traficante, né? No que concerne a Deus, meu espírito não estivesse prevenido, né? Por quaisquer prejuízos, tá vendo? Olha os prejuízos. E se meu pensamento não se encontrasse distraído, né? Distraído o pensamento, pela presença de imagens e coisas sensíveis, rapaz, é melhor você negar o que você falou, hein? É claro que você, querendo salvar a vida, você tem as coisas sensíveis fazendo você imaginar tudo diferente, né? E conquanto para bem conceber essa verdade, eu tivesse necessitado de grande aplicação de espírito, aqui está defendendo o lado dele, né? Adão, Fala. você lendo esse trecho, eu lembrei de uma parte do livro da interpretação dos sonhos do Freud, no capítulo 1. Eu achei aqui, eu vou ler aqui. É um parágrafo só. Onde ele fala, no capítulo 1, é onde ele fala sobre a literatura científica sobre os problemas do sonho. Aí ele fala justamente isso que está sendo colocado. A concepção pré-científica dos antigos sobre o sonho certamente se encontrava em plena harmonia com toda a sua visão de mundo, que costumava projetar no mundo externo como realidade aquilo que era real apenas na vida psíquica. Parece que era isso que Descartes estava verificando, né? Isso aí, perfeito. Muito bom. O sonho, o Freud cita muitos sonhos dos. Eu tenho que lembrar aqui um sonho lá do imperador, né? Que ele chama o sábio, consulta o sábio.
memória aqui agora falhou, mas tem uma passagem muito bonita que ele chama o sábio que diz, ele faz igual cartomante, né? O imperador pergunta ao sábio se o que ele quer fazer está correto. O sábio, que não é idiota, fala assim, está correto sim, você vai ser imperador. Mas é uma realização de desejo que nessa fase aí do Freud ainda estava na fase antes do narcisismo, que parece que o desejo era sempre positivo e ia dar certo. Depois que ele vai descobrir que também você pode sonhar com um desejo que vai dar tudo errado, né? Igual essa ser hidrópico aqui, lá da meditação 6. Que eu lembro de cabeça também do livro dos sonhos do Freud, é a interpretação de sonhos, né? Dos 12 trabalhos de Hércules. Chega a ser bizarro. Vamos continuar. Bom, aqui ele está, então, ele usa lá no início, né? Não sei se lembra, né? Assim, os colegas aí falam assim, ele fala que ele vai fazer. Vamos botar no início, porque é interessante essa parte, tá? Ele está fazendo um trabalho, mas ele não está avisando, né? Vou sempre lembrar aqui, porque o Descartes não está fazendo uma psicanálise. Às vezes eu dirijo para o lado da psicanálise por interesse nosso aqui da subjetividade, né? Essa parte que é importante, né? Porque quando ele fala aqui, na meditação 1, né? Ele retoma lá na 5, tá vendo? Ele não está pensando em si próprio nesse momento, é igual o Shakespeare gritando lá, né, com o príncipe Hamlet contra a rainha, né? Há algum tempo eu percebi que desde o início, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, ele quer estabelecer, fundar algo, e de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão duvidoso, incerto, de modo que era necessário, seriamente, uma vez na vida, desfazer-me de tudo, todas as opiniões que dera crédito e começar tudo novamente, desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme nas ciências, tá vendo? É para o saber, para os homens que pesquisam, né? Porque está vendo o Giordano Bruno sendo queimado vivo, né? Etc, etc. Então, quando ele faz aquela regressão que eu falo tipo Capitu, que serve para o psicológico, né? Você vai rever assim, onde é que eu fiz errado isso, hein? E quando eu aceitei essa proposta, né? Também serve para a subjetividade, que aí, como o Adriano falou agora, é o Freud, né? Será que o que eu imaginei? Eu tomei uma decisão baseada na imaginação. Eu estava atendendo meus interesses ou interesses de outra pessoa? É aquela coisa da subjetividade, querer trazer para o concreto, né? Acho Tem as que duas é isso que coisas, está né? Tem as entendendo. duas coisas, que o Freud se enganou. O Freud, é bom dizer assim, ele descobriu uma novidade fantástica, né? O bebezinho mamando no peito da mamãe e cai dormindo. As mulheres reclamam muito que o homem faz o sexo, goza e dorme. Aí o Freud fala, é a mesma coisa. Ah, o bebê, né? E o homem maduro lá fazendo sexo com a mulher. Quer dizer, ela reclama ainda, é engraçado. Você gozou e foi dormir, né, sem vergonha? Quer dizer, eu escutei tantas vezes da minha mulher, né? Engraçado, gozou, agora vai dormir e eu vou ficar aqui sozinho, acordado. Tá vendo? O Freud viu que um bebê, quando mama, a satisfação oral que ele tem, que é erotizar o corpo, por incrível que pareça, o Descartes usa essa mesma ideia aqui de erotização do corpo. Ele vai dizer que há uma confusão entre os órgãos e a mente. Por isso que tem o hidrópico. Você está gostando demais de um produto venenoso. Ele até fala do veneno. Então, quando tem o veneno, que é a mistura, né? É uma descoberta do Freud, quando ele diz que o bebezinho
quando mama e satisfaz e dorme, parece um homem adulto. É uma descoberta fantástica. Até hoje, nós vimos que domingo passado, né? Lá no Freud, um rapaz reclamando muito disso. Falou assim, não, o bebê está só comendo, Adel. Mas é que Freud é psicótico, é doido, ele vê demais sexo em tudo. Até hoje, os 3 ensaios do Freud são rejeitados, não gostam muito que fala isso. Parece pedofilia, né? A mãe dá mamar o bebezinho é mãe pedófila, fazendo sexo oral com o neném. Então, falar essas coisas devia ser tomar consciência. Até você impede, né? O conhecimento é para você impedir, né? Ó, beber faz mal, cachaça, então você é bom, então vou dosar mais. Então, saber as coisas não é para cometer o crime, é para você não cometer, né? Dizer que a mãe faz sexo, pedofilia com o bebê, é um termo, pedofilia, assim, hoje é mal visto, mas ela está erotizando o neném dela, né? Trazendo ele para o lado do amor. Gostar do mamar, depois da comidinha, aí vai ter que ter uns cortes para ele se tornar humano, senão ele vai ficar viciado só na mãe, né? A gente está, então, discutindo, misturando esse pensamento com o autismo, quer dizer, se você não libertar o seu filho de você mesmo, você vai ter um problema mais tarde. Então, o Descartes está pensando na ciência, né? Esta mesma ciência se estende também a ciência, tomar consciência, né, também, né? Você aprender, né? Ciência não é só matemática de geometria, né? É você aprender as coisas e se tornar cientista, né? Esta mesma ciência se estende também a todas as outras coisas que me lembro, mas é bom lembrar, o Descartes está no momento que não tinha nem psicologia, não tinha nada, ele está inventando do zero, né? É a criatividade dele isso aqui. As coisas que me lembro ter outrora demonstrado como verdadeiro na geometria, né? E vai trazer a geometria para o corpo humano, tá vendo? Daqui a pouco ele vai falar de novo aqui do ser hidrópico, né? Adquirir uma ciência perfeita, ó. A verdade da ciência, tá vendo? E termina essa meditação de um jeito lindo aqui. Vamos ler, que vale a pena. Dirmeon não tem tanta pressa assim, 9h15. Vamos terminar hoje, termina quinta-feira que vem. Dirmeon, que outrora tive muitas coisas por verdadeiras, outrora, né? Em outra época. E certas, as quais mais tarde reconheci serem falsas. Vamos dizer isso? Você não errou uma vez? Mas eu não havia conhecido clara nem distintamente, que ele sempre usa isso, né? Agora eu estou fazendo de maneira racional, né? Agora eu estou, assim, evitando as enganações de Capitu, né? Dá licença. Quando eu estava atrás da porta, né? Então essas coisas que ele revê o passado. Eu não havia conhecido clara e distintamente tais coisas e não conhecendo ainda esta regra pela qual me certifico da verdade. Era levado a acreditar nelas por razões que reconheci depois serem menos fortes do que então imaginara. O que mais poderão, pois, me objetar? Que talvez eu durma, ó. Sonâmbulo aqui, né? O dormindo, dormiu. Estava dormindo, Bentinho. Como eu mesmo me objetei acima, ou que todos os pensamentos que tenho atualmente não são mais verdadeiros do que os sonhos que imaginamos ao dormir. Vivia no mundo da fantasia, ó, acreditando, né? Feliz, né? Achando e tal, mas do outro lado você vai ver aquela sem vergonha aqui em Vitória. Peguei um Uber, deu pena ver, acho que já falei isso. Deu pena ver o rapaz. Ele botou o supermercado dele e a mulher dele. A mulher, que é mulher, né, estava na secretaria, cuidando do financeiro, pagamento dos boletos bancários, chegava tudo, a conta bancária era com ela, ele carregando para abastecer o óleo, chegou o sabão, chegou não sei o quê, abastecendo o supermercado, botando a mercadoria no lugar, confere tudo. Rapaz, quando eu fui ver, ela estava com dinheiro salvo em outro lugar, o supermercado estava falido, meu nome,
E eu agora não vou cometer um crime, né? Vou preso, estou dirigindo Uber. Então, como é que a mulher faz isso, né? Assim, é o sócio também, né? O Jung fez com Freud. A gente não vai só dizer que é a mulher, não. Assim, você está numa sociedade, está confiante no outro, e você vai ver assim, como é que pode, né, rapaz? Que cara de pau, né? O sujeito vai levar um tiro agora, né? Que talvez eu durma, ou que todos os pensamentos que tenho atualmente não são mais verdadeiros do que os sonhos que imaginamos ao dormir. Mesmo que estivesse dormindo, aí ele salva, né? Tá vendo? Não é bonito isso aqui? Porque você está lembrado de tudo. Você podia estar dormindo, mas você lembra de tudo, tá? Mesmo que estivesse dormindo, tudo que se apresenta ao meu espírito com evidência é absolutamente verdadeiro. Era absolutamente verdadeiro que eu estava vivendo com Capitu, que ela teve um filho com Escobar, isso eu não vou esquecer nunca. E assim reconheço muito claramente que a certeza e a verdade de toda a ciência depende do tão só conhecimento, do raciocínio perfeito, né, em vez de Deus, de sorte que antes que eu conhecesse não podia saber perfeitamente nenhuma outra coisa. Olha só, antes de você conhecesse, eu não sabia de nada. E agora que conheço, tenho o meio de adquirir uma ciência perfeita. Pelo menos você pode retificar, né? No tocante a uma infinidade de coisas. Então, ele está salvando aqui. Vai entrar no 6, né? No número 5, então, ele faz uma revisão para trás para verificar se ele consegue discernir os equívocos cometidos anteriormente. Você ficou 25 anos casado, Roberto? O que a Capitu aprontou lá? Você botou tudo na conta dela? Você ficou 25 anos casado. O que a Capitu andou aprontando lá? Você ou ela ou você com ela? Você teve outra amante ou ela que botou tudo na conta dela? O que aconteceu? Ou acabou mesmo por nada, assim, sem nada errado? O microfone está ruim agora, hein? O microfone está um pouco perturbado aí. Agora vai. É que estava na Vamos caixa ver. de som. Ah, tá. Agora voltou, está melhor. Ela. Eu fui tentando justificar vários equívocos desde o começo. Foram 25 anos que era para me ter separado. Aí fui justificando, fui aprendendo muita coisa por causa disso. Pelo menos eu agradeço a isso. Até muitos, né, explodem apartamentos, viram alcoólatra, né? E eu fui aprendendo muita coisa. Mas aí por isso que eu preferi ficar, até porque teve filho meu falou, para você é mole, você trabalha, chega à noite só, né? Então, aí eu vi que, poxa, se filho atura o dia inteiro e tal, então o que custava eu aturar um pouquinho, né? Então eu fui abrindo mão de buscar outra, de procurar outra, né? Tentei me separar algumas vezes, não arrumando outra, e aí era um problema, porque ela acreditava que se eu estava querendo sair, era por causa de outra mesmo, né? E assim foi muita coisa acontecendo, né? Para não virar alcoólatra, eu percebi que eu queria não ir para casa, ficar no bar bebendo para não ir para casa, ou então ir para casa, né, totalmente fora de si, né? Aí eu percebi, bom, tô virando alcoólatra, né? Porque estou bebendo por um motivo. Aí foi onde eu aprendi a beber pelo gosto, né? Não a esquecer, para fugir da realidade. E assim, muita coisa foi acontecendo. Ela é o que é, né? Ela passou pelos problemas que ela passou desde a infância. Os pais dela eram difíceis mesmo, né? Filho de português, tal, né? E aí eu fui dando o braço a torcer, afrouxando a corda para ir aprendendo mesmo. Aí eu me ferrei todo, né? Me lasquei financeiramente, me lasquei emocionalmente, mas fui aprendendo, né? Hoje eu levo melhor a parte emocional do que a financeira, né? A financeira tá estreita. Até para mim poder sair da relação doentia, eu tive que perder mesmo, né?
Ou Ah, eu perdia ou nunca chegava nesse final. entendi. Interessante. E até porque para outra pessoa sair por cima, vitoriosa, que eu que era fracassado, eu que sou errado, né? É. Porque já que eu não errava em várias áreas, né, da vida, né? Não arrumei outra, não fiz coisa, né? Então comecei a ser certinho, né? Tanto é que eu era xingado de, né? De certinho, dessas coisas, né? É interessante como querem te ofender nesse sentido. Do que você faz do correto, né? Se você falar bem, você for Não, correto, você é chama idiota. professor, Chama idiota. Se tentando te você for ofender dessa bonzinho, é maneira. idiota. Isso aí. Ser bom é idiota, e depois chama chifrudo também, fala assim, cornudo, né? Você, rapaz, tem um Otário. negócio, hein? Otário, né? Otário. É. Aí você não é, agora usou muito o termo, você não te admira, né? Porque já que você tem que ser fadão, né? Como é o termo. Aí senão você não é admirável, né? Então tem que arrumar alguém que é admirável. Ah, é engraçado essa palavra, né? Eu tenho escutado essa palavra, agora que você falou, me lembrei. Quer dizer, também está usando o termo admirado, né? Eu não admiro mais. Isso. Interessante, né? Os vocábulos, né? E Até a vira palavra, moda, né? A pessoa usa, aprende, ouve e repete e usa sem entendimento realmente, né? Prática, né? Que maldade, né? Aprende as palavras e sai usando a palavra ainda, né? Não, o que é um ganhador, o que é um perdedor, né? O que é estar bem, o que é estar mal. The Hoje eu Wizard fala. tenho aprendido nesse sentido, né? É. Eu já vivi no dinheiro, né? No que poderia me dar poder e orgulho, né? Aí hoje aprender na dificuldade. Hoje aprender até tudo, hoje eu vejo, até para ganhar dinheiro, na verdade a gente precisa se relacionar com o ser humano. E aí ganha dinheiro. Então, antes eu objetivava ganhar só o dinheiro, só via o dinheiro. Hoje eu vejo o relacionamento com o ser humano, independente de ganhar dinheiro. Então, hoje eu tenho me posto em situações só para ver o comportamento do ser humano, como eu reajo, né? Isso é interessante. Muito interessante o que você está falando, tá? Porque é exatamente o que eu estou fazendo também, quer dizer, voltado sempre para o objetivo, né? Para produção, ganhar o dinheiro, fazer o patrimônio, mas tinha um outro olhar, igual o rapaz aqui do supermercado, né? Tinha a mulher lá com um olhar fora dessa objetividade, manipulando por trás, como Jung, né, com Freud. Então, você tem sempre na relação Pílades e Orestes, que o Machado mostra isso, na parceria Pílades e Orestes, nem os dois, né, pode não estar os dois focados no mesmo objetivo. Enquanto um está focado no objeto, o outro está focando no interesse pessoal dele sobre esse outro que estava focado no objeto, né? Então, Por exemplo, se eu não perco financeiramente, talvez eu estivesse junto com a pessoa até hoje, o que seria horrível. Então, às vezes é interessante você perder na área que está aprendendo ali para soltar, né? Eu pensei muito nisso. Como diz uma historieta que fala sobre jogar a vaca no precipício, para você descobrir outros caminhos. Se você vive só de uma vaquinha tirando leite e tal, então você joga a vaca no precipício. Agora você não tem mais a vaca para te dar o sustento, você vai buscar outra forma de enxergar a vida, de aprender, de plantar, de tirar o sustento de outro lugar. E eu foquei nisso e fiz isso. Joguei minha vaquinha no precipício para ver o que eu ia arrumar da minha vida. Ainda estou me arrumando, ainda estou meio bagunçado. Coincidentemente, tem 2 anos, né? Então, assim, também é difícil do lado, assim, vamos falar sinceramente, né? O homem e a mulher. O homem reconhece mais seus erros, ele ajoelha, pede perdão, volta atrás. A mulher, quando está na posição de poder, ela não cede mais. É difícil que ela consiga, a menos que haja muita vantagem. Por isso que talvez aquele casamento antigo resistisse, né? Porque a minha mãe reclamava do meu pai, mas não falava de separar, não. Ela percebia nele o homem que supria tudo e ela não dava conta de ocupar o lugar dele. Então, ela não queria nunca perder um homem mesmo estúpido, como ele era, grosseiro, aquele homem brusco, violento, né? Cheio de
de atos irrompantes, que ele dizia, né? Um nervoso que dava quando via as coisas erradas, igual o Will Smith dando um tapa na cara do outro, via o negócio errado, ele dava aquele nervoso. Mas não tinha nada premeditado como do mal, não. De qualquer maneira, a mulher não gosta muito desse homem que vai dar um tapa na cara do outro, e nunca gostou. Ela tem medo de violência, né? A mulher normalmente tem medo de violência. Qualquer época foi assim, mas ela percebe que tem horas que tem que ter um homem que também seja corajoso para defender a casa, né? Então, quando tinha esse jogo de força assim, era diferente do que é hoje, né? Mas eu acho que sempre é possível negociar até o último instante, né? Na minha opinião, pelo menos eu penso que você, como disse, saiu perdendo, mas o jogo de palavras também é que eu estou Lucro no prejuízo. Eu estou aprendendo assim, no jogo de palavras, se tiver condições de dar um checkmate, né, virar o jogo de xadrez para o outro lado, a pessoa pode perceber que precisa recuar um pouco, se rever, né, para preservar a relação. Porque você saltar de uma relação para outra também não vai resolver muita coisa, porque na outra relação que você vai ter mais depois, o mesmo problema vai surgir. Então, dentro da própria relação, é possível, talvez, um jogo de palavras, como a gente está usando aqui, de você sair da posição de perdedor para vencedor, né? Porque o vencedor leva tudo, mas ele pode saber também que ele está perdendo alguma coisa. Tá? Nem falando isso bem claro para minha esposa, dizendo assim, olha, pode até me interessar uma separação, porque eu tenho um caso interessantíssimo que me interessa publicar. Tão desvinculado, eu estou livre do compromisso. Esse aviso é o único que você tem na mão, que sobrou, né? Mas não foi acolhido pelo outro lado, falando assim, você tem razão, vai ser mó merda você publicar, então deixa eu reduzir um pouco. Não funcionou assim. Tinha uma expectativa que um aviso, né? Você sai ganhando, mas você não vai ganhar, né? The winner takes it all, né? O ganhador leva tudo. Você não vai levar tudo, não. A sua história está toda na minha mão. A nossa história, né? Vai sair com a imagem manchada, mas não funcionou. Tá? Então, se a mulher não... Eu duvido você publicar, quer dizer, aí começa a surgir outro problema, né? Como é que eu vou contornar assim? Mas me interessou avisar isso, porque pelo menos saiu consciente, né? Mas eu estou falando do meu caso particular, você falou o seu, mais ou menos o Adriano, tem a história dele, quer dizer, como é que você sai de uma relação dessa e tenta negociar para não haver essa saída, né? Porque sempre que você sai, tem perda. É difícil que alguém só saia ganhando, né? O motorista de Uber não tem esse recurso que a gente tem, assim, da literatura, da filosofia, ele foi dirigir Uber. Muito resignadamente, é o comum acontecer, né? Me disseram várias vezes, Adelmo, esquece isso. Tá? Esquece, rapaz. Procura outra coisa, faz igual motorista de Uber, assim, né? Sai calado. As mulheres estão levando uma vantagem muito grande devido à própria omissão do homem também, assim. O sigilo obriga. Então, ela pode fazer qualquer coisa em função do sigilo, né? Ela está garantida por um sigilo. Eu posso fazer qualquer coisa, posso dizer que eu sou a primeira engenheira a entrar na Vale, já que eu vi isso durante 40 anos, nunca foi dito o contrário, nunca me desmascarou. Você não vai falar mal da sua mulher, né? Deixa ela sonhar que é grande, mas depois ela usa isso contra você, aí mudou tudo, né? Eu estou usando o fato do sigilo contra quem é obrigado a manter o sigilo. Aí mudou alguma coisa, tá diferente. Tá vendo? Então a feminista hoje está explorando muito o próprio sigilo, que foi a vitória do Johnny Depp em cima da mulher dele, né? Eu tenho dados que comprovam que você também não é essa santa toda. Nós estamos aqui no capítulo 6, né?
onde ele vai se voltar para os erros dele, né? Já que tem os erros lá fora, que a razão, então, é inteligente, né? A razão não erra. Quando ela erra lá fora, é por um desvio de interesse. Agora vamos ver quando a razão erra por dentro. Dentro de mim mesmo, por que que eu erro, né? Só me resta agora examinar se existem coisas materiais. E certamente, ao menos, já sei que as coisas materiais podem existir, na medida em que são consideradas como objeto de demonstração da geometria. Então, a realidade é geométrica, né? Você observa o mundo, AutoCAD, 3D hoje, tudo a realidade é geométrica, né? É tridimensional, visto que, dessa maneira, eu as concebo muito claro, pelo menos naquela época, né? Mesmo hoje, a ciência trata o mundo externo como objetivável, né? Pois não há dúvida de que o ser perfeito tem o poder de produzir todas as coisas que eu sou capaz de conceber com distinção. Aqui joga entre o Deus e o eu, ó. O ser perfeito tem o poder de produzir todas as coisas que sou capaz de conceber com distinção. E nunca julguei que lhe fosse impossível fazer algo a não ser quando encontrasse contradição. Está vendo a contradição? Ela que impede, né, de fazer algo em poder conceber. Deus, o ser perfeito, não faz nada que seja contraditório. Seria isso aqui, ó. A faculdade de imaginar que existe em mim e da qual vejo por experiência que me sirvo quando me aplico a considerações das coisas materiais, então ele cria uma faculdade de imaginar aqui dentro, tá? Ele vai separar o intelecto, que é a razão pura, e uma faculdade que ele chama de imaginar. A capacidade de formar uma imagem daquilo que existe, a faculdade de imaginar é isso aqui. Tem a capacidade de formar uma imagem das coisas que existem. Ele vai entrar numa paranoia aqui, freudiana, assim, como é que eu faço uma imagem de uma coisa que existe, que me é venenosa? E para tornar isso mais manifesto, noto primeiramente a diferença que há entre a imaginação e a pura intelecção ou concepção. Por exemplo, quando imagina um triângulo, aí ele volta ao triângulo, né? Não o concebo apenas como uma figura composta de 3 linhas. Além disso, considero 3 linhas como presentes pela força e pela aplicação interior do meu espírito. Me obriga a ver 3 linhas, né? E é propriamente isso que chama imaginar, tá vendo? Essa obrigação de ver aquilo que existe. Quando quero pensar num quiliógono, concebo, tá vendo? Ele cria agora um ser da geometria que não existe. Concebo, na verdade, que é uma figura composta de 1000 lados, que ele vai chamar de miliágono. O quiliógono, né? Ele vai chamar de miliágono. Um objeto de 1000 lados. E é difícil imaginar o quiliógono, né? Miliágono, ele fica numa luta aqui com esse bicho que ele imagina que não existe. Quando se trata de considerar um pentágono, ele volta a uma coisa mais, né, 5 lados. É bem verdade que posso conceber sua figura, assim como um quiliógono, sem o auxílio da imaginação, mas posso também imaginá-lo aplicando a atenção do meu espírito a cada um desses 5 lados, e vai. Aqui nessa meditação número 3, o que é importante aqui é a contenção do espírito de imaginar. Para não imaginar o que não existe, imaginar, do qual não me sirva absolutamente para conceber. E esta particular contenção de espírito mostra, evidentemente, a diferença que há entre a imaginação e a intelecção. Aqui nessa meditação, ele está interessado nisso. Como é que eu distingo isso que eu imagino? Você imaginou que seria muito bom, se ferrou, né? Você vai conceber que se ferrou quando você separar o imaginário do racional puro, né? Você não está vendo que ela está te roubando. Aí o cara, não, mas ela é minha mulher, rapaz, ela está roubando para nós. Você já viu que ela botou uma conta lá no outro banco? A pessoa não quer ver, né? Noto, além disso, que esta virtude de imaginar que existe em mim, a faculdade de imaginar, né?
difere do conceber, que é a intelecção. Não é de modo algum necessária a minha natureza ou a minha essência. A essência do meu espírito não é necessária, não. Porque ele já tinha dito lá em cima assim, que é uma imposição, né? É uma força de vontade do próprio espírito esse imaginar isso ou aquilo, né? Por interesse, o espírito imagina que vai dar lucro, aí a minha mulher botou lá um Uber, né? Eu imaginava que fosse dar lucro, forçando através do espírito, o imaginário. Concebo finalmente que se algum corpo existe ao qual meu espírito esteja conjugado e unido de tal maneira que ele possa aplicar-se a considerá-lo quando lhe aprouver, pode acontecer que por este meio ele imagine as coisas corpóreas, de sorte que esta maneira de pensar difere somente da pura intelecção. Está vendo? A razão pura aqui do Kant, no fato de que o espírito, concebendo, ele volta-se de alguma forma para si mesmo e considera alguma das ideias que ele tem em si. Mas, imaginando, ele se volta para o corpo. Ele separa aqui, ó. A intelecção pura que você tem sem a confusão que vem do corpo, e o outro lado, que é quando vem a fome, né? A sede, o beber, que a gente falou antes, né? A vontade. Pelas imagens dos sentimentos que vêm de outro lugar, o espírito enriquece. Concebo, digo facilmente, que a imaginação pode realizar-se dessa maneira, se é verdade que há corpos. E uma vez que não posso encontrar nenhuma outra via para mostrar como ela se realiza, conjecturo daí provavelmente que usar, mas não é senão provavelmente. 5. Fala. Na página 37 do livro Interpretação dos Sonhos, o Freud fala o seguinte: o que devemos entender por estímulos e fontes do sonho podem ser ilustrados por um dito popular. Esse dito popular é o que então tem a ver com tudo o que está sendo lido. Os sonhos vêm do estômago. Que seria, no caso, a questão da imaginação versus o corpo, né? O intelecto da razão pura estaria, então, livre de interferências somáticas. Interessante como Freud parece com Descartes, né? Ele pretende interpretar, tentando ver se consegue compreender a partir do intelecto e separando a confusão que vem dos sentimentos, porque quando tem a pulsão, assim, os afetos, né, reprimidos, primeiro ele fala assim, aquele movimento do Will Smith parece uma abreação histérica. A abreação é uma descarga de afeto que é típico uma crise histérica, ou então o sintoma, né? O sintoma é uma abreação do corpo a uma ideia interna que ele não sabe o que faz com ela e faz um sintoma. E a pretensão... A abreação é uma reação a posteriori. Seria uma descarga que não aconteceu, né? Seria uma descarga que não aconteceu no momento que deveria ter acontecido, então ela foi estrangulada, e pelo princípio econômico da teoria de Freud, ela então causa o mal-estar é causado justamente por esse estrangulamento, porque aumenta o nível de excitação psíquica, né? E como a psique tende, segundo a psicanálise de Freud, a trabalhar com o mínimo de energia, então esse estrangulamento ele aumenta a excitação no momento da reação que não pôde ser reagida, né? Então daí a abreação seria uma reação a posteriori, por isso que é depois, no caso. No caso do Will Smith, ele teve uma reação no momento. Ele poderia ter segurado, deslocado, quando ele chegasse em casa, por exemplo, dar um soco num gato, bater no cachorro. Sim, mas você não acha que ela está vindo... Né? Você não acha também que ela está vindo a posteriori de alguma outra coisa lá atrás, que ele reagiu equivocadamente, completamente errado, num instante nobre, né, lá no auge da carreira dele, uma coisa infantil de boteco, né, que você fala assim, bota a mão aqui que eu dou um soco na cara, o cara foi lá e deu.
Lá no boteco faz isso, né? Você dá um cospe na cara, sai daqui, porra, filho de uma puta. Aí, mas lá numa cerimônia, dentro da igreja, assim, a sua mulher dormir com ela. O noivo, ele vai olhar para trás, fazer aquele gesto assim, de desprezo para quem falar isso, porque ele tem que estar superior ali, né? Ele não pode ir lá atrás. Vem cá, rapaz, que negócio é esse? Esse não está num boteco, né? Então, essa reação do Will Smith parece, igual você falou exatamente, mas assim, também está a posteriori de alguma coisa que foi provocada, que é o instinto de proteção da família, né? Porque ele está chamando, o Chris Rock está provocando o instinto protetor do pai, do marido, né? Se puser a mão na sua filhinha, qualquer homem que puser a mão na sua filha, você vai lá quebrar a cara de... Você não vai conversar muito, cara. É difícil saber, é difícil saber no caso do Will Smith, com relação a se foi uma reação espontânea ou se foi uma reação do passado. Eu acredito que é uma reação espontânea, porque a reação ela tem um outro cunho, né? Mas no caso ele poderia ter segurado a reação ali, justamente como você está falando, porque ele estava numa cerimônia importante lá nos Estados Unidos, né? Com vários atores de Hollywood, ele poderia ter segurado aquilo e depois daquilo fosse dar uma caminhada, correr, ou dar um soco no gato, chutar um cachorro, xingar algum estranho na rua, sei lá, alguma coisa assim. E aí seria um deslocamento do afeto, no caso, né? Que é o que justamente abre reação. Você sofre alguma agressão de alguém, então você vai lá, abre, reage, transferindo a pessoa do psicanalista, no caso, do analista, no caso do set terapêutico, né? Esse é o conceito de Freud, né? Juntamente que foi desenvolvido com Breuer. Na análise das histéricas, né? Fala, Roberto, você botou o sinal aqui? Sim. Nesse caso aí, eu acho que isso aí ele fez mais, para mim, encenação e deu errado para ele. Ele tentou causar, né, uma situação para aparecer. Por quê? Normalmente, um homem, quando fica irado, ele fecha a mão, fecha o punho e dá-lhe um soco mesmo na cara. Ele deu de mão aberta, ele deu um tapa. É bem diferente. A raiva, o ódio, fecha a mão e soca a cara mesmo, né? Ele, como fez, ele fez mais, acho que para fazer graça, né? Se mostrando, fazendo de ator irado. Mas aí acho que ele fez mais para tentar fazer graça, só que inverteu o contrário para ele, ficou feio. Como até ele explicou bem. Ele achou que talvez estivesse por cima, acabou, deu mal. Quem sabe, né? Estou no direito, né? A festa é minha, deixa eu dar um tapa nesse sem vergonha. Só que ele não podia ter feito isso. A interpretação varia, né? Mas aqui eu entrei nesse negócio do reação, porque o Descartes, bem longe do Freud, age reação, não existe nada disso, reação, nem nada, mas ele fala assim, tem uma confusão entre a minha interpretação mental e o que chega à mente. Primeiramente, recordarei em minha memória, tá vendo a memória? Quais são as coisas que até aqui considerei como verdadeiras, tendo-as recebido pelos sentidos, e sobre que fundamentos estava apoiada essa minha crença. A crença é o que ilude, diz o Machado, né? Depois examinarei as razões que me obrigaram, em seguida, a colocá-las em dúvida. Essa crença botou em dúvida. E enfim, considerarei o que devo a respeito delas agora acreditar. O que eu vou acreditar a partir dessas dúvidas? Então, 6 estabelece um direcionamento. Primeiramente, pois senti que possuía uma cabeça, aqui ele começa como se fosse quase doido, né? Assim, sentir que tem uma cabeça já é exagero, né? Tem cabeça aí, você, Roberto? Bota a mão na cabeça, vê se ela está aí com você. Tem a cabeça, você tem pé? Tem mão? Não é isso, mas ele volta bem primitivo aqui, né? Membros e que é composto um corpo que considerava como parte de mim mesmo, ou talvez um todo. Depois senti e esse corpo estava colocado entre muitos outros, dos quais era capaz de receber diversas comodidades e incomodidades, e advertia essas comodidades por certo sentimento de prazer ou voluptuosidade, e as incomodidades por um sentimento de dor. Aqui ele vai entrar na verdadeira psicanálise, tá? Como é que eu vou distinguir, né? Que parece a pulsão aqui, tá, Adriano, do Freud, assim, ele vai dizer aquilo que eu sinto, né? Que você sente proveniente do corpo. Então, você tem uma imagem na mente de sentimentos vindo lá, meu corpo me traz informações, né, de prazer, dor.
sentia também em mim a fome, a sede e outros semelhantes apetites, como também certas inclinações corporais para alegria, tristeza, cólera, paixões semelhantes. No exterior, além da extensão das figuras dos movimentos dos corpos, notava neles a dureza, o calor, então também via o fora e via o dentro, né? Demais, aí notava luz, cores, odores. Então, primeiramente, começa assim. Segundo, 8. E por certo, considerando as ideias de todas essas qualidades que se apresentavam ao meu pensamento e as quais eram as únicas que eu sentia próprio imediatamente, não era sem razão que eu acreditava sentir. Faz sentido acreditar sentir coisas inteiramente diferentes de meu pensamento. A saber, corpos de onde procediam as ideias, pois eu experimentava que elas se apresentavam ao meu pensamento sem que meu consentimento fosse requerido para tal. Olha que interessante. Chega sem consentimento, né? É um impulso. Chega sem consentimento, hein? Isso, né? É um impulso da psicanálise. É. É a ideia de pulsão em Freud. Chega sem consentimento. De sorte que não podia sentir objeto algum, por mais vontade que tivesse, se ele não se encontrasse presente ao órgão. Olha que interessante. Não podia sentir o objeto se ele não estivesse, se encontrasse, quer dizer, eu sinto que está presente no órgão. Ideia de corpo erógeno, né? É pelo amor, pelo corte que se adquire o sentimento de corpo. Quer dizer, você está separado do corpo, tá vendo? Até a castração tem aqui, porque ele diz assim, tem um pensamento separado, por isso que eu tenho o nome da coisa, né? E não estava de maneira alguma em meu poder não o sentir, quando ele aí estivesse, quem puder eu pudesse não sentir o desagradável, né? Você não consegue impedir. Não estava de maneira alguma em meu poder não sentir quando estivesse presente. E dado que as ideias que recebia pelos sentidos eram muito mais vivas, tá vendo? As ideias são mais vivas, mais expressas e mesmo à sua maneira mais distintas do que qualquer uma daquelas que eu mesmo podia simular mentalmente, meditando, ou do que as que se encontravam impressas em minha memória, parecia que não podiam proceder do meu espírito, lógico, né? Vinha mais forte do corpo, né? Coisas das quais, não tendo eu nenhum conhecimento, tá vendo? O que é isso? Eu não sei dizer o nome, senão o que me forneciam essas mesmas ideias. Outra coisa me podia vir ao espírito, só que essas coisas eram semelhantes às ideias, coisas que metem medo. E já que eu me lembrava também que me servira mais dos sentidos do que da razão, olha só, ele está servindo-se. Agora tenho a sensação que sempre sou... E reconhecia que as ideias que eu formava por mim mesmo não eram tão expressas quanto aquelas que eu recebia dos sentidos, quer dizer, tem informações importantíssimas vendo dos sentidos, não são as que eu tenho na mente, e mesmo que eram, as mais das vezes, compostas de partes, eu me persuadia facilmente de que não havia nenhuma ideia em meu espírito que não tivesse antes passado pelos sentidos. Agora ele está aprendendo que todas as ideias que tem na mente foram filtradas, vindas pelos sentidos, né? Se estão mais calmas agora no pensamento, mas vieram dos sentidos. Só que tem umas mais latejantes. Seu pai morreu ontem. Ah, é? Então é uma ideia mais forte do que, assim, um dia meu pai vai morrer. Morreu agora, né? Rapaz, descobri aqui pelo autópsia, pelo exame aqui, você está com câncer na mente. Você estava até agora feliz da vida. O quê? Esse objeto estranho aqui é um câncer benigno, tá? Por enquanto. É melhor a gente examinar melhor. Até agora você estava feliz, com o carro no dinheiro no banco, o carro para lá e para cá. Amorzinho, o exame aqui mostrou que eu estou com um problema sério aqui no corpo. Tudo que você lê sobre câncer, que você escuta dos amigos, não é com você, mas bateu no corpo agora, né? Não era também sem razão que eu acreditava que este corpo, que eu chamava de meu,
me pertencia mais propriamente, mais estreitamente do que qualquer outro. Ei, tira a mão do meu corpo, né? O corpo é meu. Pois, com efeito, jamais eu podia ser separado dele dos outros corpos, tá vendo? Tem alguém querendo separar o corpo de Galileu dele, né? Quer dizer, se eu publicar uma coisa indevida, eu acabo perdendo minha liberdade, acabou tudo, né? Nem aqui falando eu vou poder mais. Sentia nele e por ele todos os demais, os meus apetites, por ele através do corpo, né? Posso almoçar, comer uma picanha, né? Todas as minhas afecções. Sou apaixonado pelo meu corpo. E, enfim, eu era tocado por sentimentos de prazer e dor em suas... Quer dizer, o corpo informa muito a mente, né? Mais ou menos isso. Todas aquelas ideias que você vai, assim, a matemática, a engenharia, você vai tranquilo para o serviço, de repente o mundo vira de cabeça para baixo se você tem um sentimento forte que vem de uma perda de dinheiro. Quando teve aquela crise em Nova York, lá da Bolsa de Valores, um cara conseguiu entrar na Bolsa com um revólver e deu um tiro lá dentro, se matou. Todo aquele ambiente racional, aquela segurança. Como é que esse cara entrou com arma de fogo, né, em 2008? 2008, né? Lula era presidente do Brasil, teve uma crise em Nova York, um cara entrou na Bolsa de Valores e deu um tiro na cabeça. Mas quando examinava por que desse não sei que sentimento de dor segue a tristeza de espírito e do sentimento de prazer nasce alegria, ou ainda, por que esta não sei que emoção do estômago, que chamo fome, nos dá vontade de comer e a secura da garganta nos dá desejo de beber, e assim por diante, não podia apresentar nenhuma razão, senão que a natureza me ensinava dessa maneira que eu aprendi desde cedo, né? Preciso ir no banheiro, tudo vem do corpo, né? Pois não há certamente qualquer afinidade, nem qualquer relação, ao menos que eu possa compreender, que é incompreensível, né? Entre essa emoção do estômago e o desejo de comer. É uma vontade que dá e você vai lá e come, né? Assim como entre o sentimento da coisa que causa dor e o pensamento de tristeza que esse sentimento engendra. Impressionante aqui a psicologia do Descartes, tá? Sabendo quem tem curso de psicanálise, quem fez análise, quem conhece os sentimentos humanos, e não precisa ser muito profissional para chegar nisso, vê como ele está, assim, sentindo, né? O que seria uma perda de existência através dos sentimentos vindo do corpo. Da mesma maneira, parecia-me que eu aprendera da natureza todas as outras coisas. Parecia que aprendeu da natureza todas as coisas que eu julgava no tocante aos objetos do sentido. Ó. Porque eu notava que os juízos que eu me acostumara a formular a respeito desses objetos formavam-se em mim antes que eu tivesse o lazer de pensar em considerar quaisquer razões. Quer dizer, você vai aprendendo instintivamente, tá vendo? Você vai aprendendo instintivamente. Como é rico o Machado de Assis, quando ele vê o Bentinho, aprendeu tudo instintivamente. Lá que ele vai intelectualmente lá, né? Ele teve um choque também. O filho estava com a cara do Escobar, né? Traduzir em algo palpável e já existente o que os sentidos tendem. É isso aí. Você imagina o choque. Adriano vai ver lá a filha dele. Mas a minha filha está com a cara do meu irmão. Aí você fica assim, você sai do ar, né? Meu amigo vinha me visitar sempre aqui, lá o fulano X, né? Escobar, amigão meu. Quer dizer, você está todo envolvido na existência. Vou trabalhar, amor. Beleza, hein? Comprei um carro novo. Aí você chega assim, tem o elemento da traição, que é o Freud lá, né, no Jung, né? Li pela segunda vez, eu não estou acreditando que esse livro aqui são as minhas cartas. Puta que pariu. Aonde que vai terminar um homem assim? Você tem um choque de realidade, né? Aquilo que me tinha vindo sem eu refletir muito, agora pensando melhor, né? Ah, ela tirou o sutiã, né? Ficou na minha frente nua, pô. Por gentileza, estagiária, a senhora veste essa roupa? Rapaz, tinha que perguntar 100 homens. Se um estagiário de engenharia fica pelado na sua frente, você fala assim, por gentileza, madame, a senhora está tirando a roupa no local impróprio? Poderia
vestisse novamente? É terrível, né? Bom, mas depois, assim também, foi um colega meu aqui da UFS, professor de física, casado, muito bem casado, a mulher falava mil maravilhas do rapaz, que a melhor amiga dela, quem? Ele, me ajuda em tudo, busca na escola, me leva para sair, é um maravilha de marido. A melhor amiga fez das tripa coração para levar ele para a cama, depois falou para ela, seu marido, minha filha, ele também sabe como, né? Amigão meu aqui, rapaz, ia no mesmo analista, o analista não sabia o que fazer com aquilo, ele também não, aí um dia ele levou para um passeio num lugar romântico, lindo, aí o analista concordou, atenta, né, rapaz, talvez era muita ideia, né? Que não abria as pernas mais, já tinha uns 6 meses, você não bota mais a mão aqui. Levou num lugar lindo, bonito, chegou lá e falou assim, bom, eu arrumou um lugar para falar, né? Mozinho, o homem também fracassa às vezes. Foi falar, foi confidenciar, ela sentou a bolsa na cara dele e falou assim, me leva para casa. Acabou tudo. Então você está muito bem casada, né, com um homem maravilhoso, vai falar para sua amiga que seu marido é um ótimo marido, perfeito. Você provoca a vaidade, a capacidade da outra mulher de conquistar o seu marido. Vê se pode isso. Onde vai o Machado de Assis lá, né? Porque ele tem um conto que ele fala isso, né? Então você vive num mundo em que se você... Aí a história aqui que conta é a seguinte, ela foi burra, né? Porque falou assim, olha, você levou ele para a cama uma vez, eu levo sempre. Você perdeu uma amiga. E outra coisa, na minha casa e na cidade você vai ficar difamada, todo mundo vai saber que você se aproxima de alguém interessada em levar o marido para a cama. Faltou a cabeça fria dela, né? Porque nesse mundo, né, Roberto, é uma guerra de cabeça, uma guerra de sexo, uma guerra de poder, assim, a poderosa, né? Se você não tiver uma cabeça fria, você só sai perdendo sempre, né? Tem que saber negociar, né? Perdeu um grande marido, ganhava 20 mil por mês, professor, ganha muito bem, e foi agora arrumar um estudante universitário, fudeu-se completamente também ela. O orgulho acabou destruindo. Nós estamos aprendendo isso pelo tal da vaidade, né? A guerra do narcisismo que existe na contemporaneidade, que não é novidade para ninguém. Fala, Roberto. Bom, como eu ouvi, né? Não fala mal da minha mãe. Eu tinha uma sogra. Eu tinha uma sogra que ela, apesar de não ter estudo e tal, e não buscar nada assim, mas ela era como se naturalmente ela fosse feminista já. Só em ver televisão. E ela tinha um casamento de mais de 40 anos lá, né? Fracassado, né? Que era briga, pancadaria de quebrar osso, né? E ela demonstrava a inveja da filha e envenenava. Envenenava, era descaradamente, só que não podia falar mal, ela estava certa e tal. Ela só estava querendo bem da filha. E é interessante que a pessoa não percebe o veneno vindo de quem é mais próximo. As pessoas se incomodam, né, de você estar sempre junto, acompanhando, né, sendo parceiro. As pessoas comentam, né, as amigas comentam, nossa, você está sempre junto, você tal. Você é o pai das duas crianças, vocês estão juntos, filha dos dois mesmo. As pessoas demonstram nas colocações que elas estão incomodadas. Nossa, vocês estão tantos anos juntos, todo mundo tem filho de outro, de terceiro, né? É assim. Impressionante, né? Falava isso na minha cara, Delmo, você aqui é o único que está casado com a mesma mulher há 35 anos, 30 anos, 35. Foram falando, até que conseguiram. Depois, muitas experiências arruinaram pouco a pouco. Puxa, para a desgraça comum, é a desgraça comum, né? Isso aí, interessante, tá vendo? Já que a desgraça é comum a todos, né? Se você está indo bem, tem que puxar para o buraco, né? Falei para minha mulher isso, rapaz, você não percebeu que era tudo que queriam? Quer dizer, caiu na armadilha, né? Mas depois, muitas experiências arruinaram, pouco a pouco, todo o crédito que eu dera aos sentidos.
As experiências arruinaram o crédito que eu dei aos sentidos. Ô, desgraça, descobri que eu tinha me iludido. Pois observei muitas vezes que torres que de longe se me figuravam redondas, de perto pareciam quadradas. Uma bunda quadrada e uma bunda redonda, né? Uma mulher rica, uma mulher pobre, uma mulher inteligente, uma mulher burra. Você pensa numa coisa. Colossos erigidos sobre os mais altos cimos dessas torres pareciam-me pequenas estátuas quando as olhavas de baixo. Falar uma coisa aqui que eu não gosto muito de levar para o lado pessoal, não tenho evitado, mas como eu estou entrando agora no meu livro autobiográfico, eu estou adquirindo um pouco de coragem, né, de escrever ou de falar. Quando eu substituí a minha primeira esposa por uma estagiária de engenharia que me parecia assim, engenheira, depois eu fui ver que era mais medrosa, mais insegura, medo de fazer uma marquise assim, Adelmo. Mas se é uma marquise, nós estamos calculando o prédio aqui de 4 andares. É que eu me sinto insegura. Vê se confere para mim. Você quer que eu confira o cálculo da marquise? Você está fazendo as rebarbinhas. A marquise, se cair, não tem problema, não. Ai, mas eu não consigo, Adelmo. Aí eu fui ver assim, quer dizer, você vê aqui uma torre, né? Colosso erigido, sobre o mais alto, se tu tem diploma de engenheira, não sei o que e tal, você vai ver mais fraquinha do que a outra, que era uma dona de casa, mas pareciam-me pequenas estátuas quando as olhava de baixo. Isso você vai dando força, você vai superar, você vai conseguir, consegue, e mete o pé na bunda, porque agora eu estou poderosa. E assim, uma infinidade de outras ocasiões, achei erros nos juízos fundados nos sentidos exteriores. Ó, erro no juízo que eu fundei vendo imagens externas. Não somente os sentidos exteriores, aquilo que eu observo de fora, mas nos interiores, que ele vai separar aqui, tá? Vamos parar hoje, aqui na número... Vai ficando muito, né? É muita coisa, né? É muito rico, né, o Descartes, quando a gente lê assim, trazendo a subjetividade. No 13, porque vai até 43, não vai dar tempo, né? Já são 10 horas. Vamos parar aqui hoje, tá? O juízo que vem de fora e o juízo que vem de dentro. Vou deixar esse sinal aqui para a marca de hoje. Tem gente que diz assim, que está fazendo prova agora dia 22, entregar trabalho, mês de maio, semestre e tal, pediu, avisou que não vinha, etc, etc, também não precisa ficar justificando. E quando tiver algumas pessoas interessadas, aqui tem o Ricardo, o Juliano, o Roberto, a Maria, o Adriano e o Freud, né? 6 pessoas, eu não faço questão de muita quantidade de gente, não. O importante é ter pessoa interessada, né? Você vê como é uma leitura rica, que tem um Descartes. Eu imagino assim, que um psicanalista, uma pessoa... Um minutinho, Roberto, vamos terminar aqui só, mas assim, imagina só, a riqueza, que você vê o Christian Dunker, ele tem um bom comentário, não é ruim não, ele tem um bom comentário. Quem quiser ver no YouTube, procura lá, o Christian Dunker, ele comenta o Descartes, como antecipando o Freud, ele vai até um certo ponto que vai bem, é bom também. A gente tem que ver para ver um diferencial também, né? Então, se a gente vê o Christian Dunker comentando o Descartes, ele comenta que tem uma psicanálise no Descartes, tá? Não é novidade do Adelmo, aqui nós, nosso grupo, não. Mas ele não mostra, me parece, né, que do modo... Se quem quiser ver, depois me fala. Né? Cada um vai vendo, tem sua própria opinião, né? Assim que lê o texto, você tem uma opinião pessoal. Né? Fala, Roberto. Não, eu penso que, pelo menos há muitos anos atrás, no começo, a gente falar sobre sentimentos, sobre esses assuntos aí que tem abordado e apontado, apontar para si é muito doído, muito incômodo. Muita gente não quer participar mesmo, né? Falar desse assunto, falar de sentimentos, é muito difícil. Faço das suas palavras as minhas. O que você está falando aqui, Maria, que você não quer falar? Pode falar das palavras dele, as suas, escreve então, né? Queria também desabafar, falar alguma coisa. Não desabafa assim, mas falar uma situação que aconteceu, né? Fica à vontade, tá? Não dá por encerrado hoje, né? Agradeço aqui os colegas que vieram mais uma vez. Tá? Se quiser fazer algum comentário.
Valeu, obrigado, Ricardo. Obrigado, Maria. Obrigado, Juliana, por ter vindo. Valeu, Adriano. Obrigado aí pela sua participação. Tá? Você sempre contribui bastante, né? Boa noite. Valeu, Maria. Boa noite, boa noite. Encerrando a gravação. Boa noite.